Terça-feira. O seu futuro é decidido pelos hábitos que você repete sem perceber. Você pode até acreditar que o seu futuro vai ser definido por uma grande oportunidade, por uma virada de sorte, ou por um dia em que tudo finalmente vai se encaixar. Mas a verdade é muito mais séria do que isso. O futuro que você vai viver está sendo construído agora, no que você faz quando ninguém está olhando, no que você tolera sem perceber e no que você repete tanto que já parece natural. Tem gente que quer mudar de vida, mas continua vivendo no automático. Acorda, pega o celular, se distrai, adia o que importa, reage no impulso, termina o dia cansado e depois chama isso de rotina. Só que rotina não é só o que preenche o seu dia. Rotina é o que molda a sua mente. E quando a mente é moldada por repetição desordenada, o futuro também fica desordenado. Presta atenção nisso. Quase ninguém percebe o quanto a própria vida é guiada por hábitos invisíveis. Não são só os hábitos bons ou ruins que você consegue enxergar com facilidade. São também aqueles pequenos padrões que passam despercebidos. O jeito como você começa o dia, a forma como você responde a uma frustração, o tempo que você entrega para distrações, a velocidade com que você desiste quando algo exige constância. Tudo isso parece pequeno demais para importar. Só que é exatamente aí que muita gente perde a própria vida sem perceber. Porque hábito não é apenas uma ação repetida. Hábito é uma direção repetida. É a sua mente dizendo todos os dias quem você está se tornando. E isso é mais poderoso do que muita gente imagina. Você não se transforma apenas quando toma uma grande decisão. Você se transforma quando sustenta pequenas decisões até elas virarem identidade. É por isso que duas pessoas podem desejar o mesmo resultado e ainda assim terminar em lugares totalmente diferentes. Uma entende que a vida é construída no detalhe. A outra espera um milagre que nunca substitui a disciplina. Talvez o que esteja te prendendo não seja falta de capacidade. Talvez seja excesso de repetição errada. Você repete a dúvida, repete a procrastinação, repete a comparação, repete a fuga, repete o conforto, repete a desculpa. E quando isso acontece por tempo demais, o hábito deixa de ser um comportamento e vira uma identidade silenciosa. A pessoa passa a se ver como alguém que sempre começa e não termina, sempre quer mudar e não consegue, sempre promete e não sustenta. Só que essa identidade não nasceu pronta, ela foi construída. E se foi construída, também pode ser reconstruída. Só que aqui existe uma armadilha. Muita gente tenta mudar de vida atacando só os resultados. Quer perder peso, mas não quer mudar a rotina. Quer crescer, mas não quer mudar o foco. Quer disciplina, mas não quer mexer na estrutura do dia. Quer paz, mas continua alimentando tudo o que gera ruído. Isso não funciona, porque resultado é consequência. O que você vê lá na frente é só o reflexo do que você repetiu aqui atrás. Então, se o seu futuro ainda não parece o que você deseja, talvez você precise olhar menos para o sonho e mais para a repetição. O que você faz todo dia está te levando para onde? O hábito que você chama de só um detalhe está te aproximando ou te afastando da vida que você quer? A resposta para isso costuma ser desconfortável, mas ela é libertadora. Porque quando você entende que o futuro não cai do céu, você para de esperar por uma transformação mágica e começa a construir uma transformação real. E aqui está o ponto mais importante. Hábitos não mudam apenas o que você faz. Eles mudam o que você acredita sobre si mesmo. Quando você cumpre o que prometeu, sua mente aprende que você é confiável. Quando você adia, sua mente aprende que a sua palavra vale pouco. Quando você mantém disciplina, sua identidade se fortalece.
Quando você negocia com toda dificuldade, sua identidade enfraquece. Então o hábito não está apenas organizando a sua agenda, ele está treinando a sua autoimagem. É por isso que tanta gente se sabota sem perceber. A pessoa acha que está apenas relaxando, apenas faltando uma vez, apenas cedendo um pouco. Mas por trás disso, existe uma mensagem interna sendo repetida. A mensagem de que a vontade manda mais do que o compromisso. A mensagem de que o impulso vale mais do que o propósito. A mensagem de que o desconforto pode sempre vencer. E quando essa mensagem se repete, o futuro vai ficando mais estreito. Mas existe uma virada aqui, e ela é poderosa. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você não precisa acertar tudo hoje. Você não precisa virar outra pessoa em um único movimento. O que você precisa é parar de subestimar as pequenas repetições, porque é nelas que a vida muda de verdade. Um hábito saudável não precisa parecer impressionante para ser decisivo. Ler alguns minutos por dia, organizar a manhã, dormir melhor, cumprir a palavra, reduzir distrações, terminar o que começou, proteger o foco. Parece simples. É simples, mas não é pequeno. O problema é que a mente costuma desprezar aquilo que não é dramático. Ela quer grandes sinais, grandes viradas, grandes emoções. Só que o crescimento real quase nunca chega com barulho. Ele chega com repetição, chega com constância, chega com uma decisão silenciosa de continuar fazendo o que ninguém aplaude, até que a vida comece a responder. E é aqui que muita gente se confunde. A pessoa quer sentir que mudou antes de mudar, quer esperar uma motivação forte para começar. Só que motivação é instável. Ela sobe, desce, desaparece. O que sustenta uma nova vida não é uma descarga emocional, é uma estrutura, é um sistema, é uma prática repetida com seriedade até virar parte de quem você é. Pensa em alguém que constrói força física. Não é o treino de um dia que muda o corpo, é a repetição. Pensa em alguém que aprende uma nova habilidade. Não é um dia de entusiasmo que cria domínio, é a prática. Pensa em alguém que se torna mentalmente forte. Não é um discurso bonito que gera firmeza. É a forma como essa pessoa responde, dia após dia, às situações que antes a derrubavam. Em todos os casos, o que transforma não é o evento isolado, é o padrão. Então talvez a pergunta mais importante não seja o que eu quero para a minha vida, mas o que eu estou repetindo enquanto digo que quero outra vida. Porque existe uma diferença enorme entre desejar uma mudança e sustentar a mudança. Desejar é fácil, sustentar exige maturidade. Desejar é rápido, sustentar exige caráter. Desejar pode acontecer em um momento de emoção. Sustentar exige uma identidade nova em construção. E se você quiser mesmo um futuro diferente, precisa começar a tratar os seus hábitos como sementes. O que você repete hoje vai crescer, vai ocupar espaço, vai criar raízes, vai dominar o terreno. Se for disciplina, vai construir força. Se for distração, vai construir instabilidade. Se for foco, vai abrir caminho. Se for negligência, vai estreitar o horizonte. Nada fica parado, tudo se multiplica, tudo ensina, tudo forma. Por isso, o futuro não é decidido apenas pelo que você sonha. Ele é decidido pelo que você aceita repetir. E aqui entra a parte que realmente pode virar a chave na sua cabeça. Você não muda a sua vida lutando contra o futuro. Você muda a sua vida mudando o padrão que cria o futuro. Isso significa que o primeiro campo de batalha não é o mundo externo, é a repetição interna. É a forma como você organiza o seu dia, a sua energia, a sua atenção e a sua resposta diante das pequenas decisões. Quando você decide parar de viver no automático, tudo começa a mudar de lugar. O que antes parecia impossível começa a parecer construível.
O que antes parecia distante começa a parecer alcançável. O que antes parecia um sonho começa a parecer uma rota. Mas essa mudança só acontece quando você para de se enganar com a ideia de que pequenos hábitos não importam. Eles importam demais. Eles são a vida acontecendo em câmera lenta. Talvez o hábito que você precisa enfrentar hoje nem seja tão visível assim. Talvez seja aquela tendência de adiar. Talvez seja o costume de abrir mão no primeiro desconforto. Talvez seja a necessidade de aprovação. Talvez seja a distração constante. Talvez seja a falta de ordem. Talvez seja a maneira como você fala consigo mesmo. Porque nem todo hábito está na agenda. Alguns estão na mente. Esses, quando não são confrontados, influenciam tudo. A boa notícia é que você não precisa esperar uma crise para mudar. Você não precisa quebrar tudo para reconstruir. Você só precisa enxergar com clareza o que está repetindo e decidir com firmeza o que vai ser repetido daqui para frente. Isso começa pequeno, mas não começa fraco. Começa com uma escolha honesta. Começa com a decisão de não entregar mais o seu futuro para hábitos que já provaram o que produzem. Então hoje eu quero te deixar com uma verdade simples e profunda. Você não está apenas vivendo o presente, você está treinando o amanhã. Cada repetição está te ensinando alguma coisa. Cada hábito está definindo uma direção. Cada escolha automática está desenhando a pessoa que você vai ser. E quando você entende isso de verdade, você para de brincar com o que faz todo dia. Porque o seu futuro não vai ser decidido pelo que você disse que queria. Ele vai ser decidido pelo que você repetiu quando ninguém estava vendo. E se isso ainda não te assustou, talvez devesse. Mas também pode te libertar. Porque se os hábitos constroem o futuro, então você ainda tem poder para mudar o caminho. Comece hoje. Um hábito de cada vez. Uma decisão de cada vez. Um padrão de cada vez. É assim que uma vida nova começa a nascer.